a gente ainda deve ter uma situação de bastante irregularidade da chuva, até alguns períodos com chuva abaixo da média, porque a gente está saindo de uma condição de Pacífico, o Oceano Pacífico ainda mais frio do que o normal. A gente teve durante o verão a atuação de um fenômeno Laninha de fraca intensidade. Esse fenômeno ele não foi tão intenso e não teve seus efeitos tão marcados no Brasil, mas ele trouxe uma irregularidade muito grande de chuvas aqui para a região sul, tanto é que o verão terminou com chuvas um pouco abaixo da média e isso acarretou alguns problemas agora no final da safra de verão. E durante o outono, apesar de a gente estar chegando ao final desse fenômeno Laninha e entrando numa neutralidade climática, a atmosfera demora um pouco mais para responder. Então as águas do Oceano Pacífico ainda continuam um pouco mais frias do que o normal e isso ainda traz alguns efeitos. Então o outono começa ainda com chuvas um pouco mais irregulares, a expectativa agora para abril, maio ainda é chuvas abaixo da média para algumas áreas da região sul do Brasil. Algumas áreas, pequenas áreas do Rio Grande do Sul devem ter chuvas abaixo do normal para a época do ano. O inverno ainda continua com essa irregularidade, principalmente nos meses de junho e início de julho, mas aos poucos a gente vai entrando numa condição de normalidade da atmosfera e aí o inverno deve terminar um pouco mais úmido do que começou, especialmente então finalzinho do inverno, início da primavera com um pouco mais de chuva. Para o oeste e norte gaúcho, as expectativas são um pouco melhores, chuvas um pouco mais dentro do normal. As áreas mais afetadas por chuvas abaixo da média, principalmente a área central do estado. Então, mas ainda assim, em alguns momentos a gente pode ter chuva abaixo da média aqui na área norte, porque a gente deve ter alguns episódios bons de chuvas que eles devem ser mais espaçados. Então a gente ainda deve ter alguns veranicos, né, como a gente fala, aí durante o outono especialmente. Como a gente vem de um Laninha de fraca intensidade, o Laninha ele deixa a atmosfera um pouco mais fria, porque esse resfriamento do Oceano Pacífico é transmitido para a atmosfera. Então se a gente pensar no verão, o verão já não foi, teve alguns picos sim de calor, mas na média não foi um dos verões mais quentes em grande parte do Brasil, né? Aqui na região sul a gente inclusive teve alguns meses com temperaturas até um pouco abaixo da média. Em grande parte do Brasil a gente teve um verão um pouco mais ameno em relação aos últimos anos. E a gente deve entrar aí nos próximos meses ainda com uma condição de atmosfera um pouco mais fria. Só que entrando com neutralidade climática, aí a gente tem uma entrada de ondas de frio aqui sobre o sul do Brasil um pouco mais continentais. Então é isso que traz um risco maior para a ocorrência de geadas e para eventos mais severos de frio. Então assim, a gente pode ter aí um inverno com episódios um pouco mais fortes de frio por conta dessas massas de ar polar que devem ser um pouco mais continentais e essas massas continentais trazem um risco maior para a geada. E quando a gente fala em neutralidade climática, a gente até costuma brincar que a porteira fica aberta. As ondas de frio podem entrar com um pouco mais de frequência, inclusive até de forma um pouco mais tardia. Então a gente tem que ficar um pouco atento aí no final do inverno e início da primavera que a gente pode ter alguma onda de frio um pouco mais tardia também.